Salve galera, aqui é o DVD e hoje eu tô aqui para falar do álbum Liberty e também falar o que ninguém falou sobre esse álbum do Avenged. Tá aí, hoje esse é o meu primeiro vídeo e eu ainda tô me organizando aqui, então esse aqui é meu script, tá aqui atrás quando eu mexi aqui é por causa disso. E enfim, eu tô aqui para falar que esse álbum ele dividiu muitos fãs entre um álbum bom e ruim, mas nada mais está baseado no que estava relacionado à expectativa de um fã do Avenged em relação ao lançamento desse álbum, né? Eu, como um fã e um músico, eu já não esperava que esse álbum fosse algo como Nightmare ou algo como o álbum City of Evil, né? Que é o que os fãs mais amam. Então eu já esperava que esse álbum fosse, entre aspas, uma decepção, mas pra mim não é uma decepção esse álbum. Na minha opinião, eu gostei do álbum, foi bom, mas não é o melhor álbum deles, nem também o meu álbum preferido. Porém, o que ninguém disse sobre esse álbum é que ele é basicamente uma homenagem ao The Heavy, né? Esse álbum me faz lembrar de coisas que o The Heavy lançaria. A pegada da bateria em alguns momentos, com aquela pegada meio experimental, meio punk, meio, sabe, meio trash, eu não sei explicar. Que o The Heavy provavelmente faria algo com os pratos, aquelas combinações que só ele sabe fazer. O Brooks ele conseguiu transparecer isso nesse álbum. Eu separei aqui, eu vou ver se eu deixo um link também. Eu acabei de achar fazendo umas pesquisas que esse álbum ele tá tão semelhante a uma homenagem ao The Heavy que ele tem alguns trechos de umas músicas de uma banda experimental que eu acho que era constituída pelo The Heavy. Acho que, se não me engano, até o Sinister participava dessa banda aí. E tem uns trechos das letras, por exemplo, da música de Mattel, acho que na Cosmic também, que foram retirados da banda Pinkly Smooth. Pinkly Smooth. Pinkly Smooth, do The Heavy. Então, cara, é isso. A frustração base dos fãs nesse álbum é relacionada a essa expectativa que os fãs criaram, esperando que o álbum fosse algo pesado como Nightmare ou algo emocionante como o álbum City of Evil, que foi o estopim da carreira deles, assim, sabe? Que deslanchou eles pro mundo, que mostrou o que é o Avenged em si, pro mundo. E esse álbum eu já esperava, como que o The Stage foi o último álbum deles lá em 2016, eu tô esperando esse álbum há Uma eternidade depois. mais de 7 anos, cara. Esse álbum vai fazer 7 anos que a gente tava esperando. Eu, como qualquer outro fã, tava esperando esse álbum há muito tempo. Então a gente tava com grandes expectativas para esse álbum. A gente ouviu algumas prévias, algumas coisas que eu acho que no caminho eles abandonaram. O Mr. Shadows ele passou por algumas situações de depressão, de questionar a realidade de um Deus, sabe? Dessa parada de um ateu agnóstico, sabe? Ele passou por uma experiência onde ele teve uma experiência com um tratamento lá, que é relacionado a um tratamento. Ele tem tipo um chá de ayahuasca. Teve uma experiência tipo assim. Depois eu separo aí também qual foi essa experiência. E ele saiu do corpo dele, teve uma projeção lá, astral, sei lá o que ele teve, que ele começou a entender mais sobre a vida, né? Começou a entender mais sobre a morte, sobre a vida. Que saiu as letras desse álbum. Nossa, inclusive essa música aqui é a cara do The Heavy, que é a We Love You. Nossa, essa música, We Love You, é a bateria do The Heavy todinha. E tem até um trecho da IA cantando como se fosse o The Heavy essa parte. Bom, me perdi aqui porque a música tá tocando, eu vou até pausar. O que eu tava falando é que esse álbum é um misto das experiências do Mr. Shadows, de toda a banda, como um crescimento, sabe? Eles não queriam olhar
pro Avenged lá atrás e fazer uma coisa como se eles fossem adolescentes, coisa que eles já não são mais. Adolescentes de 18 anos procurando se inspirar no Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, que eles se inspiram muito. Eles já não são mais esses caras, eles têm já entre 30 e 40 anos já. Então eles já têm uma bagagem, uma experiência. Porém, eles sabem que eles têm fãs que gostam de tal som. Porém, a gente também amadureceu. Eu falo isso como músico e como fã, porque dá pra sentir que eles queriam fazer algo novo, algo diferente. E no fim, hoje em dia é muito difícil você criar algo que seja diferente, sabe? Tudo soa muito igual, as músicas são tudo iguais, você vê aí que tá no mainstream, eu não vou nem falar no top 1 BR aí, que tá Luísa Sonza, pelo amor de Deus, né? Nada contra, mas, cara, isso não é nada novo, não é nada que agrega musicalmente falando, não tem nada de bom nisso. E eles tentaram trazer uma pegada muito experimental nesse álbum. Eu sei que ficou meio enjoativo, meio. Parece que tem coisa demais, eu senti muito isso. Só que conforme você vai ouvindo o álbum e vai digerindo, você começa a entender a pira do álbum, começa a entender as letras, começa a entender que esse álbum ele é baseado em questões filosóficas, ele é baseado até numa visão fisiológica. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Filosófica de um escritor aí que eu não sei bem qual é, mas depois eu deixo separado aí também. E ele transparece essas ideias sobre o questionamento entre vida ou morte, sobre a existência de um ser divino maior, que é o que muitos de nós temos hoje em dia, né? E hoje em dia tudo tá muito vazio, tem até uma letra deles lá que é a Mattel, que é uma alfinetadinha na Barbie, nessa felicidade de plástico, como diria o Regis Tadeu, que também foi um dos que criticou muito o álbum, por o álbum estar parecendo muito com outras bandas, né? Com um som tipo experimental, como se eles tivessem meio sem identidade e eles tentassem inovar e cagaram tudo. Eu não acho, porque os caras da banda são muito bons. O Sinister Gates, ele é muito estudado, ele tipo toca violão clássico, estuda desde pequeno. Os caras são muito profissionais, sabe, no que fazem. E não é à toa que eles passaram mais de 6 anos para produzir um álbum. Esse álbum está sendo produzido pela Warner, por um produtor muito famoso aí, que é Responsa. Não é o meu preferido, não é a minha melhor produção deles, mas é um álbum muito agradável. Eu comecei a ter um apego emocional por algumas músicas que começaram a fazer sentido, como a We Love You, a Mattel, a minha música preferida do álbum, e a música Death também é uma música muito boa, cara. Essa música, nossa, é uma balada espetacular. E a música também Cosmic, nossa, tem uns trechos lá que a letra é muito forte, marcante. Cara, depois você dá uma pesquisada nessa letra, mano, muito boa. Que retrata muito bem o momento que o Mister Shadows estava passando, assim, que você consegue entrar um pouco dentro da mente dele e entender, sabe? E se você parar pra acompanhar os caras, você vai começar a entender qual foi a desse álbum, sabe? E os caras, eles estão lutando contra a maré, né, do mainstream. E mesmo assim, eles conseguiram com esse álbum ficar no top 50, assim, de rock, do mainstream, do Spotify. Eles conseguiram alcançar bons marcos. Eles conseguiram ficar dentro da Amazon como o álbum mais vendido, né, no momento de rock. Eles lançaram o álbum em vinil. As artes estão muito, como eu posso dizer, densas, grotesca, uma arte meio pesada, assim, meio cinza, meio velha, sabe? Uma arte que retrata a velhice, assim. Antiguidade. O Avenged é uma banda que gosta de retratar muito história, guerra, né? Gosta de retratar muito a arte e a crítica social em si, o que representa a sociedade, os nossos pilares sociais, né? O Avenged é uma banda que critica muito essa parada. Cara, e é isso, eu tô muito feliz com esse álbum. O Regis Tadeu, ele comparou esse álbum com o álbum
Com o álbum não, com algumas músicas do Faith No More. Eu não sou muito conhecido dessa banda, eu dei uma parada pra escutar e vi que tá muito, muito parecido. Tem até uma música lá que, mano, tá idêntico a algumas músicas do álbum. Tá muito parecido e foi legal conhecer esse lado. Era um lado que eu não conhecia dos caras, porque pra mim a inspiração dos caras sempre foi Metallica, embora eu não goste muito de Metallica, né? Eu vou receber hate, agora eu vou receber meus primeiros fãs aí. Não gosto muito, né? Não é uma banda assim, ó, que eu me agrade tanto, mas eu gosto de algumas músicas do Metallica. Faith No More, não era uma banda que eu conhecia, eu só conhecia aquela música. I say easy, easy like Sunday morning. Aí eu fui ouvir as músicas desse álbum pra ver se tava realmente parecido, porque se tá parecido vai ser de qualquer gênero ali da música. E quando menos esperava, tocou uma música no meu fone, que era uma música que lembrava muito as músicas do Avenged. E pra piorar, acabei de lembrar aqui, teve uma música que era ela só teclado dentro desse álbum, que você fala, mano, parece que os caras roubou a ideia do álbum aqui e fizeram dentro do álbum deles. Cara, eu não vou defender o Avenged porque é muito difícil você ter uma liberdade criativa no momento que você tá ferrado psicologicamente e você precisa fazer um dinheiro, sabe? Você precisa viver, você precisa agradar os fãs, você precisa cumprir contrato com produtora. É muito difícil você viver numa sociedade assim e ser um artista que cumpre com essas metas. Tá, uma coisa que eu não gostei foi aquela música lá do... que parece Daft Punk. Cara, aquela música ali é horrível. Não dá pra tancar aquela música. A música dá pra ouvir, tá ligado? É boa, no fim você começa acostumando com algumas músicas do álbum. Se você é uma pessoa que não tem um ouvido muito eclético, você não vai gostar desse álbum, nem tenta, que é um álbum muito difícil de digerir. Pra mim, que já sou bem eclético, achei um álbum, e fã da banda, eu achei muito difícil de digerir. Então eu não critico muito quem ouve o álbum e não gosta. Porém, esse álbum é para um fã muito intimista do Avenged, que é um fã que curte muito The Heavy, que sabe de toda a história, assim. E eu nem sou tanto de pesquisar assim, tô começando a ser mais agora. Se aprofundar na obra, cara. Esse álbum me ensinou isso. Esse álbum me ensinou a aprofundar bastante na obra. Ele ia ter também uma curiosidade que esse álbum ele ia ter uma participação do, acho que Lionel Rich, em uma das músicas lá. Ia ser alguma das baladas, não sei se ia ser Def, se ia ser G, se ia ser qual música que ia ser, se é essa do Daft Punk. Porém, eu achei muito bom ele não ter participado, porque o Avenged tava precisando desse destaque só dele, sabe? Eles iam acabar sendo carregados por esse nome do Lionel Rich e poderia ter sofrido o efeito contrário que sofreu, por um álbum não agradar, sabe? Porém, eu gostei disso, do Avenged tentar inovar, trazer essa pegada deles e não tentar agradar nem o fã, nem ninguém, sabe? Eles simplesmente pegaram assim, vamos amadurecer, vamos fazer a música do nosso jeito aqui. Eles meteram vários sintetizadores que eles dizem que são naturais, né? Nas guitarras, nos teclados. Fizeram uma inovação com plugin e sintetizadores analógicos lá, tipo, tem vários sons, samples que eles fizeram ali organicamente, né? Que é uns sons bizarros que eles conseguem encaixar na música. Não é qualquer pessoa que tem um domínio musical para fazer o que eles fizeram nesse álbum. Inclusive, acho legal você ver se você gosta muito de música, você vê algumas análises de um guitarrista aí, depois eu vou tentar achar o canal dele, que ele fez falando sobre as escalas, sobre a harmonia, né? Bom, é isso que eu tinha para falar desse álbum. Para mim, ele é uma homenagem escancarada do The Heavy e um amadurecimento musical do Avenged, sabe? Concluindo, acho que é isso. Espero que o Avenged possa entender também o que os fãs querem e acabe lançando algumas músicas no estilo Nightmare, né? Do álbum Nightmare, City of Evil. Volte com algumas músicas naquela pegada. Acho que Mattel foi um exemplo disso, que eles não esqueceram de onde eles vieram, sabe? Mas que eles também cresçam como artistas e que tenham outras bandas como eles que lutem contra a maré, contra esse mainstream, né? E mesmo assim façam sucesso. Bom, é isso.
esse daqui é o meu primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido pra você, que eu não tenha falado nenhuma asneira e que eu não tenha esquecido nada. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou trazer depois, né? E essa é a minha tentativa de fazer um primeiro vídeo aí pro canal e vou tentar dar continuidade a esse projeto aí. Falando sobre música, sobre fazendo alguns conteúdos, alguns memes, reagindo a alguma coisa, dando algumas dicas sobre as coisas que eu tenho experiência e é isso. Tamo junto, se inscreve aí no canal, me dá a sua opinião sobre o que você acha do álbum do Avenged Liberty, você como fã, o que você achou, o que você não gostou. Comenta aí sobre o vídeo, o que dá pra melhorar, o que não dá. Eu fiz esse vídeo com um script da Cachola, né? E tentei digerir esse álbum com o tempo. Tem uma coisa que é interessante desse álbum, que foi até o Felipe, na minha opinião, falou. Esse álbum ele soa como se fosse um sushizão. Recomendo muito você ver a análise dele, se você quer ver um conteúdo mais detalhado, mais denso, mais organizado, ele entrega isso pra você. Cara, esse álbum soa como um sushi total, porque você vai ouvindo, aí você experimenta pela primeira vez e você fala, cocô, que merda, mas tem um gosto de alguma outra coisa boa. Aí você começa a ir lembrando de coisas boas, e você começa a ligar os pontos, e você começa a se acostumar com o álbum, você começa a entender a obra, e você vai se aprofundando, do nada você tá gostando de sushi, sabe? Esse álbum me ensinou a gostar de sushi sem comer sushi. Mas é isso, no mais, tamo junto, se inscreve, dá o like e falou!